que é empreender com a psicologia. Tira dúvidas aí sobre consultório de psicologia, né? Um tema aberto que eu vou continuar agora falando sobre essa questão de empreendedorismo, de tirar dúvidas sobre consultório. E aí eu estava falando dos produtos, então você pode ter livro, você pode ter e-book, que o valor é praticamente zero para você fazer. Tem pessoas que comercializam, né, R$19, R$9,90, então depende do valor ali. Tem e-books até mais caros, R$60, R$69, então depende do que você está produzindo como conteúdo e o valor que aquilo ali é visto pela sua audiência, pelo seu público, e você pode comercializá-lo. Você pode colocar em ferramentas de e-mail marketing para gerar conteúdo para essas pessoas depois. Você tem como fazer esse e-book alcançar realmente um público que você atende através de tráfego. Então, assim, existem produtos, aulas online, workshop online, quer dizer, você gravou uma vez, existe um conteúdo e você vai comercializar. E aquilo ali não depende do psicólogo ficar ali no 1 a 1 atendendo e se ele ser passível mesmo de imprevistos, que é uma receita recorrente, né? A psicoterapia, você tem os seus pacientes, que é importante sim, é uma receita mês a mês ali você consegue ter, né? Mas não pode ser sua única fonte de receita. Você tem como pensar em várias possibilidades. E quem está assistindo aqui, se quiser comentar outros tipos de serviços que eu não falei, outros tipos de produtos, podem colocar aqui. A gente está numa troca. E são muitas possibilidades, né, do profissional dele atuar e não ficar só na renda, na receita dele recorrente, que é o consultório de psicoterapia. Por exemplo, a pessoa pode fazer supervisão. Se ela é um profissional que já é uma referência, ou se as pessoas já começam a buscá-la, tirando dúvidas sobre um assunto, vamos supor que a pessoa é uma excelente psicóloga infantil. E na região dela, as outras psicólogas já ligam, olha fulano, que ferramenta que eu posso usar para atender TDAH? Então o que você acha que eu posso fazer? Você já atendeu assim? Então como é que eu... Né? Se você começa a ser referência, as pessoas começam a te buscar por um tipo de assunto, aquilo ali você às vezes pode transformar numa supervisão, você pode dar supervisão para outros profissionais. Então nós temos que olhar para dentro, né, qual que são as nossas habilidades, o que a gente gosta, o que as outras pessoas percebem que nós temos realmente aquele conhecimento ali diferenciado. Às vezes a pessoa é muito boa em design, às vezes é um psicólogo que sabe fazer design. É interessante que a pessoa que vai falar de site essa semana com a gente, que a Juliana ela formou em psicologia, mas logo de cara ela já foi para a área de web design. Então vocês percebem que às vezes a gente tem talentos, a gente gosta, né? E a gente tem algum talento aí desperdiçado. Tem coisas que a gente pode usar dentro da psicologia para ajudar outras pessoas na profissão. Tem pessoas que conseguem criar jogos, né? Eu tenho colegas de profissão que eles fazem jogos terapêuticos, eles fazem recursos para outros psicólogos atenderem, por eles terem feito para eles e ter dado muito certo, eles começam a fazer e comercializar. Então a gente tem que ver dentro do que a gente gosta de fazer. Às vezes um psicólogo sabe fazer escrita, textos. Aí tinha uma colega que fez, ela ensina as pessoas a escreverem, né, a escrita terapêutica. Então assim, a gente tem que entender assim, qual que é o nosso dom, possibilidades que nós profissionais temos e que a gente pode pensar fora da caixa e não só dentro do consultório, principalmente quando a gente percebe que a nossa receita, ela às vezes reduz, né, até pelo momento que nós estamos vivendo. Se a gente não tiver diversificado, a gente não fala, né, quando a gente estuda finanças, que a gente não pode colocar nosso valor só num ponto. Vamos supor, se você faz investimento em bolsa, você tem que ter imóveis de renda de aluguel, você tem que ter poupança, você tem que diversificar para você não colocar tudo num local só. E se tiver uma instabilidade econômica, você perde o dinheiro de uma vez só. Então, na clínica é a mesma coisa. A gente tem que pensar em todas as possibilidades para a gente não ter a nossa receita vinda de um local só. Então, eu não posso ter minha receita vinda só da psicoterapia, só de treinamento, Você tem que começar a ter várias possibilidades que você vai se desenvolvendo. Ah, Patrícia, mas é muito difícil, eu nunca fiz. Gente, é experimentar. Eu também nunca tinha feito, por exemplo, treinamentos, palestras que eu já dei, né? Ano passado, 2018, 2019, eu dei muita palestra, muito treinamento presencial. E tinham palestras que eu nunca tinha abordado o tema, eu já tinha estudado o tema, conhecia sobre o tema,
mas era a primeira vez que eu estava ali dando palestra. Então, assim, eu falo muito a gente jogar o chapéu, estudar, se capacitar, buscar pessoas que já fizeram aquilo ali para te ajudar, porque eu acho que quando a gente caminha junto, a gente vai muito mais longe, porque as pessoas encurtam, né, o seu caminho, porque elas mostram um atalho, o que dá certo, o que dá errado, e você consegue jogar o chapéu. Então, eu vou dar um exemplo meu técnico hoje. Hoje eu fiquei atualizando meu site e era um assunto que eu não conheço, né, de WordPress, de linguagem de programação, de entrar lá, atualizar um texto que estava desatualizado, colocar uma foto diferente, colocar meu e-book que estava desconfigurado, que não estava abrindo. Eu quis colocar o outro e-book, esse de carreira que eu falei com vocês, que é a transição de carreira para psicólogos. Então eu fiz coisas que eu nunca tinha feito antes. E aí o que eu fiz? Eu dei uma estudada, peguei vídeos sobre aquele assunto ali, entrei, atualizei e eu me desafiei. E falei assim, gente, aprendi, agora eu consigo até ensinar outras pessoas. Então, assim, nós temos que pensar assim. Tudo que você aprende, às vezes pode virar um serviço, pode virar um produto. E se você gosta daquilo ali, você pode ter certeza que você vai fazer algo diferenciado, né? Você vai fazer, se você pensar na psicologia, né? Tudo, a jornada do psicólogo, o psicólogo estudante, o que ele consome? O psicólogo estudante adora livro, né? Então, assim, o que ele busca, né? Às vezes é uma camisa sobre a psicologia, objetos sobre a psicologia, caneca, não é? Então, olha para você ver os produtos que a gente tem que pensar. Aí você pensa na jornada do psicólogo recém-formado. Ele está buscando técnicas, ferramentas, abordagem para ele começar a ter coragem de fazer os primeiros atendimentos. Então, um produto que a pessoa poderia ter, ferramentas para os primeiros atendimentos. Eu estou inventando aqui, se vocês tiverem outras, vocês podem me falar. Às vezes o psicólogo fica em dúvida em atender crianças porque eles não têm as ferramentas necessárias ou o trato ali necessário para atender a criança. Ele fala assim, gente, a criança não sabe falar. Eu já fiz estágio, mas foram poucas vezes. O que eu vou fazer? Eu vou atender a mãe, o pai, a criança? Como que eu vou abordar essa criança? Quais recursos da ludoterapia que eu vou usar? Como que vai ser essa abordagem? O psicólogo que fizer um curso online disso, ele vai ter vários psicólogos interessados, principalmente os que não sabem da área de atuação, porque eles querem ter mais possibilidade de atendimento. Então, é um produto que essa pessoa pode ter. Aí, pensando na jornada, já tem os psicólogos que já estão atendendo e querem alavancar a clínica, querem ter mais pacientes, para eles terem mais rentabilidade, para continuar vivendo seu sonho, para não ter que voltar para o RH, ou para realmente trazer um conforto para sua família. E eu, por exemplo, hoje eu atendo com esse público. O que eu faço é desenvolver mentorias para ajudar eles a alavancarem a clínica, para aumentar o número de clientes, para eles terem mais rentabilidade, para eles viverem do sonho. Então, olha para você ver, eu já peguei um público intermediário de recém-formado para os que já estão atendendo. E aí você pode pensar numa escala e tem os profissionais, né? Eu estou falando nós aqui porque a gente tem que pensar nos dons que nós temos. Se você for pensar nos profissionais já de psicologia, que já estão consolidados no mercado, vamos falar assim, já tem cliente, já estão satisfeitos, já tem uma autoridade, as pessoas conhecem eles, e eles, né, você pensa assim, mas o que mais ele quer? Gente, eles querem levar o produto deles para o digital. Tem profissionais que às vezes me procuram e querem saber como que você fez o seu curso, Patrícia, online, como é que você coloca ele para rodar, como é que você comercializa, como é que você lança, como é que você consegue ter seus clientes, como é que é a entrega disso. Então, assim, tem profissionais já que tem uma certa autoridade, que já tem número de pacientes, eles querem desenvolver um produto digital. Então, vocês percebem que é uma escala estudante, recém-formado, os que já estão atendendo e os profissionais que estão lá já com autoridade querem realmente escalar, eles não querem mais ficar atendendo um a um, né? Eles querem já levar para online, um produto já consolidado. Eles têm um treinamento muito bom que é comercializado no presencial e com essa situação hoje que está todo mundo no online, pelo momento que nós estamos vivendo, eles querem trazer para o digital. Olha só, é uma oportunidade. Então, e eu tô falando só dessa jornada desses psicólogos, mas se você pensar hoje, aí você que está assistindo, às vezes o profissional de RH, até uma colega minha, eu acho que ela está aqui na live, ela até comentou, olha Patrícia, as ferramentas que você ensina no seu curso, você pode oferecer até para outros profissionais que não são só da clínica, os profissionais de RH também vão
Se você fizer algo direcionado para eles, eles vão consumir esses produtos que você tem porque eles precisam dessas ferramentas. Então, vocês podem pensar na jornada do profissional de RH, né? O que um psicólogo de RH, ele precisa, né? Quem já atua em RH sabe, ele tem que ter ferramentas de gestão, planilhas, ele tem que ter treinamento, e-learning, ele tem que saber como ele vai fazer agora para treinar as pessoas no digital também, home office. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, a dor, né? Quais são as dificuldades daquele público que eu quero atender e quais os serviços que eu posso prestar. Mas, gente, não é só para fazer para ganhar dinheiro, não é para você realmente, eu quero faturar. Não é isso. É você encontrar alguma coisa que tem conexão com você, com a sua história. Porque aquilo ali sim vai fazer sentido. Você não vai ter feriado, você não vai ter corpo mole, você vai estar sempre engajado no seu projeto, porque aquilo ali você ama, então você faz aquilo brincando. Então essa é a grande lógica. É assim que os profissionais que empreendem dão certo, porque é difícil, se eu falar que é fácil, eu vou mentir, mas é tão gostoso, é muito bom, gente. É muito bom, por exemplo, às vezes eu ouvi elogios das alunas, né? Tem até aluna minha aqui assistindo hoje, e falando, olha, aquele módulo serviu muito pra mim, eu vou fazer assim assado, foi transformador. Não tem preço você ter um feedback de cliente, sabe? Fala assim, nossa, aquilo que você me falou me ajudou tanto, hoje eu estou assim assado, aquela intervenção que você fez. Isso não tem preço, porque é o que você espera, né? É resultado daquilo que você faz. A Alessandra tá aqui, tudo bem, Alessandra? Então, isso que faz a total diferença de você fazer o que ama. Agora, o que eu vejo muito, que eu não estou julgando, mas eu vejo que é um erro. As pessoas começam a fazer algo, no primeiro empecilho elas desistem. Então, tinha até uma pergunta aqui, né? Por que as pessoas começam e param na clínica e o que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo, né? Eu vou para o RH, volto para a clínica, vou para a clínica, volto para o RH. As pessoas ficam, sabe, que a estabilidade vai e não existe no RH, né? Eu já falei no início da live, tem várias pessoas que estão na berlindas para ser desligadas, porque o RH é a primeira área que reduz. Eu fui gerente de RH, eu sei o que é isso, e eu sei que vários profissionais bons às vezes estão disponíveis no mercado por causa dessa instabilidade. Então a estabilidade não existe em lugar nenhum, nós podemos construir o nosso caminho. Então, se a gente for pensar por que, né, dessa inda e vinda dos profissionais, eles não têm persistência. A palavra de sucesso hoje para o empreendedorismo é você ser persistente com seus propósitos. Então, persistente no momento que você tiver dificuldade, que você vê que realmente você não está conseguindo, às vezes, sucesso com aquilo ali, é a hora que você mais tem que persistir, que você tem que encontrar caminhos. Mas aquilo tem que estar alinhado com os seus valores, com o que você acredita, com o que você vai trazer, né, de mudança no mundo. Não pode ser uma coisa aleatória. Aí o que eu vejo que é uma grande falha? A pessoa está aqui, abre a live e vai falar de saúde emocional dos homens. Aí no outro dia ela abre a live e vai falar assim, atividades físicas, reeducação alimentar. Aí ela abre um post dela, tá falando educação de filhos na faixa etária X. Aí no outro dia ela escreve um post falando de economia. Aí no outro dia ela tá repostando alguma coisa que alguém já colocou, que nem tem nada a ver. Aí no outro dia ela fala até de política. Aí no outro dia ela vai e faz uma frase de Freud que ninguém entende. Então, essa desconexão com uma verdade faz com que o profissional realmente desista do caminho dele na psicologia, porque as pessoas não vão engajar, as pessoas não vão começar a conhecê-lo, né? O que é que ele veio trazendo nesse mundo, porque você abre o canal, um dia está falando uma coisa, no outro dia está falando outra, aí as pessoas não têm aquela consistência de querer te acompanhar, e aí o profissional começa a desistir, porque ele fala assim, olha, não vou continuar isso mais, não tá dando certo não. E outra coisa, gente, número de seguidores, número de audiência não paga as nossas contas, né? Tem muitos canais pequenos e que dão muito resultado, porque aquela pessoa traz um grupo seleto de pessoas que estão interessadas no assunto que ela veio trazer e ela realmente consegue converter, que a gente fala, ela consegue atrair pessoas para poder, ou para o consultório, ou para algum produto, porque ela passa uma verdade para um grupo que quer escutá-la. É diferente você falar para todo mundo
e as pessoas não conseguem te acompanhar, porque é um grande erro de quem está começando também. Então isso faz muito o profissional desistir. Então a chave, gente, está dentro do nosso coração. E essa chave, só nós é que temos como girar, né? Para girar essa chave aí, cada um vai saber a sua, né? A sua dor, a sua dificuldade, qual que é o seu propósito. E para você virar, não existe outra pessoa. Não tem como a gente apertar um botão e falar assim, agora vai. Não. Somos nós que vamos encontrar, lógico que existe técnica para isso, de autoconhecimento, mas a cada passo que a pessoa der, ela vai encontrando um caminho, uma pista, ela vai conseguindo se conectar com a sua verdade e vai conseguindo colocar a psicologia a favor de outras pessoas, do mundo, vamos falar assim, e as coisas começam a acontecer. É simplesmente assim. Não é simples, é uma tarefa árdua que às vezes a gente merece né, a pessoa se emociona, é difícil, né, lidar com isso, porque é uma verdade que está lá dentro, que a gente às vezes nem sabia que existia da nossa jornada, mas é muito lindo ver as pessoas desabrochando, as pessoas começando a colocar sua mensagem no mundo como uma verdade, e não como cópia, porque acontece muito isso, às vezes a gente se sente cópia, mas por quê? Porque a gente não sabe a nossa verdade, a gente não sabe a nossa jornada. Aí tudo que a gente faz, a gente acha que a gente está copiando outras pessoas, outros profissionais, né? Porque a gente não sabe o que a gente veio fazer aqui. Então é mágico quando nós descobrimos esse nosso propósito, essa nossa missão, colocamos ela a favor do mundo e temos persistência e consistência para a gente alcançar os nossos objetivos dentro da psicologia. E aí sim você vai construindo um caminho lindo. Então eu vejo que é muito isso. Então eu já falei que a estabilidade não existe em local nenhum, né? É ler do engano nosso de achar que você vai para trabalhar no CLT, que você vai ter essa estabilidade. Eu falei dos valores para a gente entender o que a gente quer, né? Porque às vezes a pessoa quer realmente, ela gosta de atuar como psicólogo em outra área, porque a psicologia para ela é um processo paralelo mesmo, ela fez só para complementar. Né? Não é uma profissão principal que ela tem. E tá tudo bem. Acho que por isso que a gente tem que se entender. Sabe o que acontece? Quando as pessoas se permitem a buscar um caminho e a conhecer novas alternativas, elas vão elas vão ter abertura para aprender e elas vão começar a perceber que existem alguns caminhos a serem seguidos e elas começam a buscar cursos, formações. Aí elas vão lá e descobrem, olha, deixa eu ver como que é o processo da clínica para eu realmente conseguir ter esses clientes e conseguir rentabilizar. Ela passa pelaquela jornada e lá no final ela vai decidir, será que é isso mesmo que eu quero? Nossa, isso é tudo que eu precisava, eu vou colocar minha mensagem, eu vou e vai dar certo. E tem gente que às vezes fala, nossa, realmente eu gosto de atuar fora da psicologia, porque eu percebi que não estou identificado com essa profissão que eu escolhi. E tá tudo bem, mas é o mais importante a gente não ter, a gente ter, na verdade, essa coragem de encontrar esse caminho, de buscar e não ficar anestesiado achando que a gente ficar na indecisão, em cima do muro vai resolver. Porque uma hora esse chamado vem, uma hora acontece alguma coisa que faça com que a gente mude nossa percepção, né? E a gente começa a perceber assim, nossa, os sinais estão sendo dados. Já é mais um sinal. E são vários sinais que a vida nos dá, não é um só.